Sejam bem-vindos ao canal Inacreditável. Claro que não podia faltar algumas curiosidades do esporte mais amado de todos. O nosso futebol. O futebol é um esporte que desperta profundas emoções, paixões, devoções. É muito mais que uma paixão nacional, é uma paixão mundial, capaz de unir gerações, classes sociais, paralisar guerras, unir povos. A Copa do Mundo é o evento que une os 5 continentes e tem os torcedores mais apaixonados entre todos os outros esportes. Os primeiros esforços para que houvesse uma edição da Copa do Mundo foram realizados por um holandês chamado Carl-Anton Wilhelmsma. No entanto, o grande responsável por conseguir viabilizar a realização da Copa foi o francês Jules Rimet, presidente da FIFA durante mais de 30 anos. O futebol é formado por histórias inusitadas e casos curiosos. Só um país participou de todas as Copas. Desde que a Copa do Mundo foi criada, em 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as edições. Além disso, a seleção brasileira é a maior campeã do futebol masculino, sendo a única com 5 taças do mundo. O primeiro gol do Brasil em Copas. O primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo foi marcado pelo jogador João Coelho Neto, mais conhecido como Preguinho, contra a Iugoslávia, em 1930. Infelizmente, o Brasil perdeu por 2-1. Preguinho jogava pelo Clube Fluminense no Brasil. Bola de bexiga de boi. A primeira bola de futebol foi feita de couro curtido, e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, a bexiga deu lugar à câmara de ar de borracha, mas, em dias chuvosos, as bolas encharcavam-se, chegando ao dobro do peso. Os números nas camisas. A numeração dos uniformes só começou em 1933. Em um jogo na Inglaterra, entre os times Everton Futebol Clube e Manchester City, em que o Everton numerou as camisas de 1 a 11, e o Manchester, de 12 a 22. No Brasil, a numeração foi usada pela primeira vez em 1947, e, em 1950, chegou à Copa do Mundo. A numeração facilitava a identificação dos jogadores para locutores. Não existiam cartões vermelhos e amarelos até a Copa de 1970. Após uma confusão na Copa de 1966, a FIFA implantou os cartões amarelo e vermelho. Em um jogo entre Argentina e Inglaterra, um jogador argentino contestou a marcação de uma falta com o árbitro da Alemanha. O juiz considerou a reclamação desrespeitosa e expulsou o argentino. O juiz utilizou gestos para indicar que o argentino havia sido expulso, mas o jogador não entendeu e negou-se a sair de campo. Inspirado nas cores do semáforo, amarelo para reduzir velocidade e vermelho para parar, o chefe dos árbitros na Copa de 1970, o inglês Ken Aston, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades. Primeiro clube de futebol do Brasil. A prática do futebol no Brasil foi realizada, pela primeira vez, pelo São Paulo Athletic Clube, time formado por colonos ingleses, em 1888. No entanto, o clube de futebol mais antigo e que ainda está em atividade no Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Em homenagem à equipe, a data também foi escolhida como Dia Nacional do Futebol. Recorde de gols. Pelo Campeonato Escocês, em 1885, o Arbroath goleou o Bon Accord por 36-0. A goleada poderia ter sido maior, já que 7 gols do Arbroath foram anulados, pelo árbitro, por impedimento. Primeiro jogo no Brasil. Em 1895, Charles Miller reuniu funcionários da sua empresa São Paulo Railway com os da Gas Company, responsável pela iluminação da cidade de São Paulo, para uma partida de futebol, mas os funcionários não conheciam as regras, até porque não existiam ainda, apenas chute para dentro das través. O placar terminou em 4-2 para a equipe da São Paulo Railway. O jogo é considerado o primeiro a ser realizado no Brasil. Maior público. O Maracanã, estádio jornalista Mário Filho, teve capacidade para receber 199.854 pessoas na partida que decidiu a fatídica final da Copa de 1950, em que o Brasil perdeu para o Uruguai. Era o maior estádio no mundo. Brasil e Paraguai foram os responsáveis pelo maior público pagante em um jogo de futebol, com 183.341 pessoas, no mesmo Maracanã. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970.
Fechado em 2010 para ser reformado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o Maracanã teve sua capacidade reduzida para 78.838 pessoas, suficiente para ser o maior do país, mas não para estar entre os maiores do mundo. Atualmente, é o 23º na lista liderada pelo Estádio Hungrado, em Pyongyang, Coreia do Norte, com capacidade para 150 mil torcedores. O jogador mais novo a vencer uma Copa. O jogador mais novo a vencer uma Copa foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Com apenas 17 anos, ele foi campeão do mundo em 1958. Conhecido como o Rei do Futebol, Pelé detém ainda o recorde do jogador mais novo a marcar em Copas do Mundo, com um gol em cima do país de Gales. O Rei do Futebol. Uma das histórias mais incríveis que Pelé vivenciou diz respeito de ele ter parado uma sangrenta guerra na África, a Batalha de Biafra, que durou de 1967 até 1970, e causou a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Em 1969, a equipe do Santos de Pelé foi para a África realizar uma turnê com jogos amistosos. A convite do governo local, o Santos viajou até a Nigéria para realizar um amistoso com o Benin City. E para que a equipe pudesse chegar ao estádio Ogbe com segurança, o governo nigeriano decretou um cessar-fogo. O Santos venceu a partida por 2-1. Com a volta da equipe santista para o Brasil, a guerra infelizmente continuou. Pelé e os Beatles. Durante a concentração dos jogadores brasileiros em Liverpool, antes do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo da Inglaterra, 1966, os Beatles foram ao hotel onde a seleção estava hospedada. Eles queriam conhecer Pelé e fazer uma apresentação intimista para os jogadores. Acontece que Carlos Nascimento, chefe da delegação da seleção brasileira em Liverpool na época, não quis que os Beatles se encontrassem com os jogadores. Esses cabeludos não vão entrar aqui não, disse Carlos Nascimento. 9 anos depois, em 1975, quando Pelé se mudou para Nova York para jogar futebol pelo time New York Cosmos, Pelé estava fazendo aulas de inglês e encontrou, por acaso, com John Lennon, que cursava japonês na mesma escola, em função da nacionalidade de sua esposa Yoko Ono. John Lennon disse ao rei: "A gente adorava futebol, mas não deixaram a gente se apresentar para vocês." A rainha do futebol. Se o rei do futebol é brasileiro, a rainha também é. A maior jogadora de futebol é a brasileira Marta, eleita a melhor do mundo por 6 vezes. Ela e o argentino Messi são os jogadores mais vezes eleitos melhores do mundo. Quem ganhou os maiores títulos? Muitas vezes chamado de rei dos dribles, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho é o único jogador da história do futebol a conseguir faturar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Copa Libertadores, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Aos 13 anos, ele marcou 23 gols em uma partida, e esse foi o momento em que ficou conhecido pela mídia e olheiros. Nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhe nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like. Querem mais fatos inacreditáveis sobre futebol? Vamos bater uma meta de 100 likes nesse vídeo. Até a próxima!